Nós vamos falar hoje sobre a leitura, em particular a leitura de textos acadêmicos, mas textos acadêmicos e a leitura de textos acadêmicos não não constitui a única maneira de ler. Nós lemos com variadas motivações e materiais de diversos tipos. Nós podemos ler com o objetivo de uma fruição estética, por exemplo, que é a maneira como geralmente lemos literatura, ou pelo menos aquilo que poderíamos chamar de alta literatura. Ou podemos ler com fins de divertimento, até mesmo ler literatura com fins de divertimento, como por exemplo quando lemos um romance policial, ou quando lemos simplesmente como passatempo revistas que encontramos nos consultórios médicos, por exemplo. Nós podemos ler com fins informativos, procurando informações. É assim que lemos bulas de remédio, mas é assim também que podemos ler artigos acadêmicos atrás de um dado, de uma citação, de uma referência, enfim, para nos informarmos a respeito de algo. E existe um tipo de leitura que tem por objetivo a formação. É o que chamaremos de leitura formativa, seguindo um pouco as indicações do Marco Sacchini em seu livro. E o que nós vamos falar nesta conversa, nesta aula de hoje, é justamente a respeito desta leitura formativa, desta leitura que tem por finalidade a formação intelectual, uma vez que é este tipo de leitura formativa que caracteriza a leitura acadêmica, que é o objetivo das nossas oficinas, que é o objetivo do nosso curso. Mas antes de entrar nos diferentes tipos de leitura formativa, eu gostaria de fazer algumas observações rápidas, recorrendo a uma metáfora e deixando claro que se trata de uma metáfora, ou seja, eu estou brincando um pouco com as palavras. Eu vou falar da infraestrutura da leitura e da superestrutura da leitura. Bem, eu não recorro a estes termos para análise política ou social, ou seja, eu estou aqui justamente recorrendo a uma metáfora e fazendo isto com um pouco de ironia. Quando nós falamos, nós não, né? Quando eu estou falando, porque a metáfora é minha, quando eu estou falando de uma infraestrutura da leitura, eu estou falando daquelas condições materiais do ato de ler. E, em primeiro lugar, o próprio texto, aquilo que será o objeto da leitura. Este texto pode ser um livro, pode ser um capítulo de livro, pode ser um artigo acadêmico, pode ser um relatório científico, e pode também ser um documento, uma fonte documental, não é? Cartas de um autor, por exemplo, artigos publicados na imprensa, discursos parlamentares, enfim, as mais várias possibilidades, os mais variados suportes materiais escritos, não é? Que caracterizam isso que estamos chamando de texto. Bem, em primeiro lugar, o texto. Em que suporte, voltando aqui um pouco à ideia do suporte, o texto impresso ou o texto digital? Bem, eu sei que nós estamos em condições excepcionais, conversando a respeito da leitura, que os acessos às bibliotecas, numa época de pandemia, são extremamente restritos. As possibilidades de vocês irem a uma biblioteca ou irem a um arquivo hoje são inexistentes em nosso país, inexistentes no Brasil. Bem, mas enfim, isto dificulta muito o acesso ao texto impresso. Então vou falar de condições e de situações evidentemente ideais e não estou esperando que para as atividades
deste semestre, vocês possam recorrer com frequência à leitura de textos impressos. Vocês estão ouvindo aqui um barulho, é minha gata brincando por aqui. Eu não vou prender ela, eu vou deixar ela brincando, até porque sempre que ela aparece, as visualizações nos vídeos e nas fotos sobem enormemente. Bom, deixemos a bisnaguinha aqui com o seu entretenimento. Voltemos à nossa ideia. Texto impresso ou texto digital? Hoje é muito comum entre os estudantes o recurso aos textos digitais. Já vi em sala de aula alunos lendo, acompanhando o texto no celular, em formato PDF, é claro, reproduzindo aquele artigo, aquele livro original, mas em uma tela muito pequena. Outras possibilidades são tablet, evidentemente, são computador, enfim, até mesmo o Kindle ou outros suportes para certos tipos de textos em formatos que não são o PDF. Pode ser EPUB, MOB, enfim, várias possibilidades ali. Mas eu gostaria de defender o texto impresso, né? E, em particular, o livro. Porque as condições nas quais nós lemos o material impresso são diferentes das condições nas quais nós lemos o texto digital. Quando nós estamos lendo o texto digital, na maioria das vezes, quando fazemos isso de celular, tablet e computador, nós estamos fazendo isso em um dispositivo que está planejado e programado para nos distrair. Nos distrair com os e-mails, com as mensagens de WhatsApp, com as redes sociais, com outras janelas que podemos abrir, às vezes porque temos uma dúvida na leitura daquele texto, mas rapidamente esta janela, por meio do mecanismo de hipertexto e por meio dos links, nos conduzem a outras janelas e outros textos. Enfim, as possibilidades de dispersar-se na leitura digital são enormes. Então, primeiro inconveniente, a dispersão. Segundo inconveniente, diz respeito à própria leitura do texto. Há várias pesquisas já publicadas, Sacchini comenta algumas delas, mas basta vocês darem uma busca no Google Scholar para encontrarem várias destas pesquisas. A leitura em texto digital, mesmo que você se concentre no texto, que não abra outras janelas, ela é mais difícil e dificulta a compreensão e a memorização. Isto porque, ao contrário do livro, a leitura digital dificulta muito a localização das ideias espacialmente na página. Uma das maneiras que temos de memorizar textos, vocês já devem ter enfrentado isto em algumas circunstâncias, é espacialmente. Você se lembra de uma ideia que viram num texto e você se lembra. Isto estava numa nota de rodapé, isto estava na parte superior do texto, isto estava no meio, na parte inferior, ou seja, há uma dimensão espacial, geográfica do texto expresso, que se perde naquele ato de rolar simplesmente a página, na qual vocês perdem estas referências propriamente espaciais. Então, isto já está bastante assentado, esta ideia na literatura, que a leitura de texto impresso é mais eficaz do que a leitura em texto digital. E um terceiro inconveniente diz respeito às anotações. Quando nós lemos texto impresso, livro, artigo, desde que não seja evidentemente da biblioteca, nós lemos com caneta, com marca-texto, nós lemos com lápis na mão e vamos tomando notas nas margens do próprio texto e sublinhando. É possível fazer isso em arquivos PDF, mas é muito mais difícil, não é? E as notas ficam ocultas depois, na maioria dos casos. Você tem que abrir ela
para vê-las. Então, uma parte do próprio trabalho intelectual da leitura se perde no texto digital. Então, em primeiro lugar, texto. Que texto? De preferência, o texto impresso. De preferência. Certo? Bem, outras condições que dizem respeito à infraestrutura da leitura. Dicionários e gramáticas são fundamentais. Evidentemente que se trata de texto em outra língua, eles se tornam ainda mais importantes, mas ler com o apoio de um dicionário, de um bom dicionário ao menos, é essencial. Isto qualifica muito a leitura. Nós vamos ver em outras partes do nosso curso que para escrever são necessários dicionários de diversos tipos. Dicionários estes padrão, nos quais os conceitos são definidos, mas também dicionários de sinônimos e de antônimos, dicionários analógicos, dicionários especializados, por exemplo, dicionário Hobbes, um dicionário Locke, um dicionário Hegel, um dicionário do pensamento social, um dicionário... Bem, estes dicionários que são fontes de consulta acadêmica e com os quais alguns de vocês já estejam familiarizados. Em terceiro lugar, importante também, parte desta infraestrutura, marca-textos, lápis, canetas, enfim, cadernos, papel, o que vocês usam para escrever e aquilo que permite um registro melhor das ideias. Eu costumo usar para escrever lápis de grafite mole, 4B no mínimo, não é? E cadernos para tomar anotação. Já usei de tudo, já usei marca-texto, canetinhas coloridas, mas depois eu confesso que quando eu pegava o texto, mais tarde via ele todo grifado com canetas coloridas, eu ficava um pouco envergonhado de ter registrado de maneira tão permanente o meu entendimento do texto naquele momento. Então, o lápis tem a vantagem que permite apagar a nossa incultura, apagar a nossa ignorância, apagar o nosso conhecimento e fingir que somos melhores mais tarde, que não passamos pelos processos de aprendizagem. Bem, estas são fundamentalmente as condições que eu estou chamando de infraestruturais. Por último, o lugar para você ler. De novo, estou falando aqui de condições ideais. Eu fiz a minha graduação, o meu mestrado e o meu doutorado trabalhando, boa parte deles, e muitas vezes eu lia no ônibus, que era o tempo que me sobrava. Mas não é recomendável ler no ônibus, certo? Porque, de novo, as condições ao redor são difíceis, você não controla o ambiente, as distrações são grandes, alguém pode te perguntar sobre o que é esse texto. Me lembro de um senhor, eu indo no ônibus Butantã-Grajaú, morava na zona sul de São Paulo, me perguntar o que eu estava lendo. Eu estava lendo Materialismo e Empírico-Criticismo do Lenin. Como é que eu vou explicar isto num ônibus? Eu disse que era um livro de filosofia e procurei desconversar, mas não consegui continuar lendo. Então, lugares calmos, tranquilos, bem iluminados, nos quais vocês não sejam interrompidos, são os locais ideais. Com a universidade funcionando, o melhor lugar é a biblioteca. Este é o melhor lugar. Um lugar silencioso, na maioria das vezes refrigerado. Em Campinas isto é bastante importante, e onde vocês podem se concentrar, vão ter ali as fontes, caso necessitem procurar outros materiais. Passem a maior parte do tempo que puderem na biblioteca. Marx trabalhava na biblioteca. Todos os grandes cientistas sociais, historiadores, produziram boa parte das suas obras dentro de bibliotecas. Utilizem este espaço.
E as condições superestruturais, vamos para outra parte da nossa metáfora. Bem, aqui, claro, estamos trabalhando dos valores, das referências culturais, das ideologias, né, que constituem este pano de fundo intelectual que orienta a leitura. Ou seja, nós vamos falar um pouco mais disto em outro momento, ainda desta aula. Mas nós lemos a partir de nossas referências, evidentemente. E são elas que nos permitem interpretar textos. Obviamente, nós aprendemos a ler no ensino fundamental, no ensino médio, né? Mas atenção, né? Porque muitas vezes se parte da ideia de que nós entramos na universidade prontos para ler qualquer coisa que nos pedirem. Os textos de Weber, os textos de Marx, os textos de Durkheim, os textos de Locke, de Hobbes, de Maquiavel. E não estamos preparados de fato, porque este ensino básico, ele nos prepara para outros tipos de leitura, não para a leitura de textos acadêmicos. Por isso é muito comum em seminários, já comentei isto em outros momentos, é muito comum em seminários, no primeiro ano da graduação, nós ficarmos assombrados como nossos colegas conseguiram ler determinadas coisas num texto que nós muitas vezes nos julgávamos incapazes de aprender. Como ele conseguiu, como ela conseguiu ler isto, e eu revirei este texto várias vezes e não encontrei estas ideias. Bem, isto provavelmente expressa níveis diferentes de formação desta capacidade de ler. Mas, né, mesmo que estejamos versados nesta prática, que não estejamos mais no primeiro ano da graduação, mas sim nos anos finais, e que já tenhamos lido muito e aprendido sem ninguém nos ensinar, porque estamos agora procurando ensinar isto, né? E aprendido sem ninguém nos ensinar, né? Mesmo nestas circunstâncias, é possível, e mais do que possível, é provável, que pessoas diferentes leiam coisas diferentes no mesmo texto. Isto porque o background delas, ou seja, seu pano de fundo intelectual, seus valores, suas ideologias, aquilo que ela já leu para outras disciplinas ou com fins de pesquisa acadêmica, aquilo que constitui o seu mapa cognitivo é diferente. Então, pessoas diferentes costumam ler coisas diferentes nos mesmos textos. É importante que elas concordem sobre questões fundamentais do texto, que aprendam os conceitos do mesmo modo, não é? Ou de um modo muito semelhante, mas podem divergir bastante nestas leituras. Isto não é apenas possível, como eu disse, isto é até mesmo provável. Então, quando nós lemos um texto, esta superestrutura, não é? Estas ideologias, estes valores, estes quadros conceituais previamente arranjados, não é? Esta superestrutura faz com que nós localizemos este texto que estamos lendo em um mapa cognitivo que está sempre em processo de construção, de mudança e de transformação, uma vez que é de se esperar que aquilo que continuamos a ler, aquilo que lemos hoje, não é, reflita sobre aqueles valores, aquela ideologia, aqueles conhecimentos, aqueles quadros conceituais, intelectuais, teóricos, intelectuais, que nós previamente tínhamos, não é? A não ser que
sejamos completamente dogmáticos e nada daquilo que a gente lê tem algum impacto sobre esta superestrutura, né, do ato e da prática de ler, e o que seria enormemente desaconselhável. Bem, então esta é as primeiras coisas que eu gostaria de falar com vocês, e isto já nos permite passarmos ao que eu estou chamando de leitura formativa, que é o tipo de leitura que nós fazemos frequentemente na universidade. Mas este tipo de leitura formativa, evidentemente que ele pode se cruzar com os outros tipos, não é? Ou seja, nós podemos ter por objetivo não apenas a formação, mas a busca de informações. Nós podemos ler até mesmo ensaios teóricos, procurando uma fruição estética qualquer. Quantos autores que nos maravilham por esta sua capacidade não apenas de escrever coisas interessantes, mas de escrever coisas belas, ou seja, que nos impressionam pela qualidade estética. Filósofos, cientistas sociais, até mesmo economistas, quem sabe. Pessoal da área do direito, eu tenho minhas dúvidas se tem condições de expressar de maneira adequada algum valor estético. Mas não é esta a questão aqui. Enfim, podemos ler com diferentes motivações. Mas o que importa aqui, para nós, em primeiro lugar, é esta leitura de tipo formativo. Mas esta leitura que tem o objetivo da formação, também ela pode ocorrer de diversas maneiras, não é? Em primeiro lugar, né, esta leitura pode ser uma leitura panorâmica. Nós passamos os olhos por um texto, por um livro, por um artigo, e há maneiras de fazer isto, não é? Se nós queremos passar os olhos por um livro, ou seja, queremos saber do que se trata, não é? A primeira coisa que nós vamos fazer é, provavelmente, ou deveria ser, ler o índice. Depois é muito comum nós irmos para a bibliografia para ver com quem este autor está dialogando, para localizá-lo em um certo campo teórico, intelectual. A introdução, as orelhas do livro, enfim, tudo isto pode nos dar pistas. Mas a leitura panorâmica, ela é evidentemente uma leitura limitada, ou seja, ela não nos dá uma ideia muito precisa daquilo que temos na nossa frente. Nos artigos acadêmicos, nós podemos fazer esta leitura panorâmica, geralmente com o título, que geralmente nos artigos acadêmicos ele é mais direto, já dá claramente o tema, e o resumo, o abstract e as palavras-chave. Se depois quisermos passar os olhos pelas tabelas, enfim, pelos diagramas que porventura este artigo tenha, perfeito. Mas aquilo que vale para o livro também vale para o artigo. A leitura panorâmica é uma leitura limitada, ela apenas nos dá uma imagem muito superficial do conteúdo que está inscrito nestes textos. Uma outra possibilidade de leitura é uma leitura orientada, na qual nós abordamos um livro ou um artigo, mas procurando certas coisas. Se não lemos todo o livro ou o artigo, e não é nosso objetivo uma leitura de tipo panorâmico, ou seja, provavelmente já fizemos a leitura de tipo panorâmico, e agora estamos com uma leitura que se orienta para descobrir certas coisas. Um conceito, uma referência bibliográfica, dados estatísticos que o texto nos traz. Enfim, lemos, né, mas procurando aquilo que já sabemos que podemos encontrar ali. Há um terceiro tipo,
que é uma leitura especializada. Eu estou seguindo aqui uma classificação do Marco Sacchini que me parece muito interessante. E nesta leitura especializada, nós lemos a partir de uma certa técnica, né, procurando coisas muito específicas. É o caso, por exemplo, né, das análises de conteúdo, nos quais nós procuramos certas palavras-chave em textos e vemos qual é a conotação destas palavras, geralmente pelas palavras que estão ao redor, se ela é positiva, se é negativa, se é neutra, enfim. Mas fazemos isto e podemos fazer isto, inclusive, com a ajuda de softwares. Por exemplo, o Atlas TI ou o NVivo nos permitem esta leitura especializada. Ou, se fôssemos de uma área como a linguística, poderíamos ler procurando certas partículas, por exemplo, o uso de certos pronomes, né, no texto e marcando estes pronomes ao longo do texto. Enfim, N possibilidades de uma leitura especializada. Mas vejam, esta leitura especializada, ela não é uma leitura que procura aprender o sentido integral do texto, né? Ela está procurando coisas muito definidas e faz isso a partir de técnicas próprias que lhe permitem chegar a estes resultados, os quais podem ser, muitas vezes, inclusive resultados de tipo quantitativo, como na análise de conteúdo, certo? Bem, por último, uma leitura que vamos chamar de leitura abrangente, de novo, seguindo o Marco Sacchini, que é quem orienta um pouco esta nossa aula, que é uma leitura que tenta aprender, né, o sentido, o significado do texto. O sentido, o significado integral. Não é? Procura reconstruir os argumentos do autor, o ritmo da exposição, para revelar, não é, ao final, aquilo que o autor queria nos dizer com este texto e revelar isto da maneira mais precisa, da maneira mais exata possível. Leitura formativa, abrangente, né, será aquilo que nós faremos, né, nas próximas aulas, e sobre isto eu vou gravar outro vídeo.